Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga. Meu amado, minha amada, que a paz maravilhosa de Jesus esteja com você. Quero lembrar que hoje nós teremos a Eucaristia, 19 horas, no Clube Nacional, a Eucaristia de Cura e Libertação. Você quer conhecer mais a Associação Jesus Leão de Judá? Então, entre no nosso site www.webtvleaodejudá.com.br. Conheça, lá tem todo o nosso trabalho, lá está explicando bem o que é a associação, tá bom? Então entra lá, www.webtvleaodejudá.com.br. Lá você vai conhecer toda a obra, os projetos, o que a associação tem feito, tá? E lembrando que toda segunda e toda sexta-feira nós temos às 19 horas no Clube Nacional, em Jundiaí, na Vila Ares, em Jundiaí, nós temos a nossa missa de cura, a nossa Eucaristia de cura e libertação. Meus amados, muitas pessoas, agora há pouco, celebramos a festa de finados, porque na verdade é uma festa de finados, né? Ô Padre, como eu posso celebrar a festa dos mortos? Não, nós estamos celebrando a morte. Eu não celebro a morte é uma inimiga. São Paulo diz claramente isso em 1 Coríntios 15, ele chama a morte de inimiga. A morte não é inimiga, a morte não é amiga, a morte é uma inimiga. Então, no dia de finados, nós não celebramos a morte, nós celebramos a vida eterna que Jesus comprou na cruz e pagou na cruz do Calvário, para que eu possa ter salvação e você também. Ele comprou a minha salvação e a sua. Ele comprou o céu para mim e para você. Então, no dia de finados, nós não celebramos os mortos, nós celebramos os vivos, porque sabemos que o corpo, sim, volta para o pó da terra. Gênesis 3,19, tu és pó e ao pó voltarás. Mas a nossa alma espiritual vai se encontrar com o Senhor. Irmãos, o dia de finados, a palavra finados vem do verbo finar, acabar, terminar. Então, ou seja, aquele que terminou a vida, aquele que findou a vida. Não é um verbo que nós usamos, é um verbo francês. Então, meus amados, mas o que é, afinal, Padre, o que é a morte? E quando vamos morrer? Irmãos, está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o julgamento. Olha o que está determinado por Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o julgamento. Então está determinado por Deus que nós vamos morrer e logo depois da morte vem o julgamento. Morte, julgamento. Meu julgamento e o seu julgamento. Julgamento pessoal. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Então, o que nós entendemos aqui? Está em Hebreus 9, 27. Está determinado por Deus que nós vamos morrer, e após a morte, depois da morte, logo depois, já vê o julgamento. Em 2 Coríntios 5, 10, porque teremos de comparecer, ou seja, é imperativo, teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Então sabemos que nós vamos morrer uma vez e logo depois vê o julgamento. Depois, em 2 Coríntios 5, 10, que vamos comparecer no julgamento. Onde será esse julgamento? Diante do tribunal de Cristo. E como será esse julgamento? De acordo com as minhas obras e as suas obras. Primeiro, está determinado que vamos morrer uma vez. Se vamos morrer uma vez, como está escrito em Hebreus 9, 27, é sinal de que nós não vamos nascer mais de uma vez. Nós vamos nascer apenas uma vez e nós vamos morrer uma vez. Depois da morte, dessa única morte, porque vamos nascer apenas uma vez, virá o julgamento, o juízo, o julgamento. Onde será esse julgamento? Diante do tribunal de Cristo. Aí já passamos para 2 Coríntios 5, 10. Diante do tribunal de Cristo. Como será esse julgamento? De acordo, como diz a palavra, ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Olha o que nós aprendemos hoje. A morte é só uma vez, porque nós nascemos apenas uma vez. Hebreus 9, 27. Logo depois da morte vem o julgamento, pessoal, não comunitário, não coletivo, pessoal. Ali cada um receberá, cada um. Pessoal. 2 Coríntios 5, 10. Onde será esse julgamento? No tribunal de Cristo. O que significa isso? Jesus é o juiz. Só ele é juiz.
Não há outro juiz. São Tiago nos questiona: quem és tu para julgar o teu próximo? Pois só há um juiz, Jesus Cristo. São Tiago nos fala na sua Bíblia. E como será o julgamento? De acordo com o bem ou o mal que eu tiver feito enquanto estava no corpo. O que você fez enquanto você estava no corpo. Então, meus amados, preparemos para esse dia. Estejamos preparados, porque vamos morrer um dia. Pode ser a qualquer momento. Então, tenhamos essa consciência. Vou morrer uma vez, vou para o julgamento, Tribunal de Cristo, porque Ele é o juiz, e ali eu vou receber o que, de acordo com o que eu fiz enquanto eu estava no corpo. Portanto, façamos o bem. Vamos viver o bem. Façamos o bem. Vamos reler os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, Êxodo 20. Leia os mandamentos. Viva os mandamentos. E você assim receberá o prêmio eterno no céu. Breve intervalo e voltaremos com a palavra do Evangelho. Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. Vamos lá, Lucas capítulo 17, versículo 26 ao 37. Lucas capítulo 17, versículo 26 ao 37. Disse Jesus: como ocorreu nos dias de Noé, acontecerá do mesmo modo nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e matou a todos. Também do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló. Os homens festejavam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, que exterminou todos eles. Assim será no dia em que manifestar o Filho do Homem. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para os tirar. Da mesma forma, quem estiver no campo, não torne atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Todo o que procurar salvar a sua vida irá perdê-la, mas todo o que perder irá encontrá-la. Digo-vos que naquela noite 2 estarão em uma cama, um será tomado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Perguntaram-lhe os discípulos: onde será isto, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o cadáver, ali se reunirão também as águias. Palavra da salvação, irmãos. Meu amado irmão, minha amada irmã, a volta de Jesus. Como eu falei em Marcos, capítulo 13, nós não sabemos o dia, não sabemos a hora da volta de Jesus. Nos dias de Noé, vocês sabem, no livro do Gênesis, a história de Noé. Quando Noé começou a construir a arca, Noé era um homem temente a Deus. Quando ele começou a construir a arca, as pessoas zombavam de Noé. Por quê? Imagina um homem construir uma arca daquele tamanho, daquela dimensão, um barco enorme, num lugar onde não havia água. É como, por exemplo, alguém construir uma grande arca, um grande barco, lá no Mato Grosso do Sul, lá no meio do cerrado. Mas espera, não tem água aqui. Não tem, aliás, não tem nem rio suficiente para um barco desse tamanho, dessas dimensões. Imagina a zombaria que Noé deve ter sofrido. Chamado de louco, velho louco, enfim. Construindo uma arca onde não havia mar, onde não havia tanta água assim. Imagina a situação de Noé. Mas o dilúvio veio. Quando ele entrou, fechou a porta da arca com os animais de sua família, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, a sua esposa e as 3 noras. No filme Noé, aquele filme está bem fora da Bíblia, viu, irmãos? Aquele filme Noé é um bom filme pelos efeitos especiais, enfim, mas está muito fora do relato bíblico. Na verdade, a Bíblia diz que os 3 filhos de Noé eram casados. Sem, Cã e Jafé eram casados. Ele levou também a esposa e ele também foi. Então foram 8 pessoas salvas. Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus diz, assim como no tempo de Noé, as pessoas não se preocupavam. E o dilúvio veio. E o dilúvio matou a todos. Assim no tempo de Ló. Lembram de Ló?
sobrinho de Abraão, o que acontece? Sodoma e Gomorra foram destruídas. Ló morava em Sodoma e a imoralidade estava num grau tão extremo que Deus resolveu destruir aquelas duas cidades. E as pessoas zombavam. E Ló teve que sair às pressas com as suas filhas, 2 filhas. Os genros não quiseram ir, achavam que ele estava brincando. Quando os anjos falaram, Ló, sai de Sodoma agora, porque agora vai começar a cair fogo e enxofre sobre essa cidade. E as 2 cidades foram destruídas, Sodoma e Gomorra. Né? Então o que acontece, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo? Nós devemos estar preparados, assim como as pessoas zombaram de Ló. Olha lá, louco, está indo embora, está deixando a casa, deixando tudo, está indo embora correndo. Assim também aconteceu com Noé. E também acontece comigo, com você. Muitas pessoas nos acham loucas, pessoas loucas. Quantas pessoas me falam que sou louco? Porque celebro a Eucaristia, porque prego o Evangelho, porque quero fazer a obra de Deus. Quantas pessoas? Meu querido, minha querida, não olhemos para trás, porque aqueles que olharem para trás ficarão. Olhemos para frente. Por que devemos olhar para frente? Nós devemos ter um foco. O nosso foco é Jesus Cristo. O nosso foco é o céu. Devemos olhar para frente, somente para frente, e não para trás. Amém? A mulher de Ló, diz a palavra de Deus, a mulher de Ló olhou para trás e o que acontece? Capítulo 19 do Gênesis. Ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Então, meu amado irmão, minha amada irmã no Senhor, que o Senhor nos abençoe. Muitas pessoas perguntam, padre, onde o senhor atende, padre? Eu atendo na livraria Leão de Judá. Toda quarta pela manhã e todo sábado pela manhã eu atendo confissões, aconselhamento, bênção na livraria Leão de Judá. Onde fica a livraria Leão de Judá? A livraria Leão de Judá fica na Rua da Várzea, 969, na Agapeama, em Jundiaí. A livraria Leão de Judá, Rua da Várzea, 969, na Agapeama, em Jundiaí. Toda quarta e todo sábado estarei lá recebendo os irmãos. Deus abençoe a todos e até o próximo programa, se Deus quiser.